Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Na nossa aula de hoje, né, nós vamos iniciar o capítulo 4, tá certo? O capítulo 4 fica lá na página 42 e se chama Everyday Heroes, que quer dizer heróis do dia a dia. E aí, abaixo do título tem uma frase que diz assim: dê o seu melhor e mantenha-se fiel ao seu curso. E aí, né, para vocês, o que essa frase quer dizer? Dê o seu melhor e mantenha-se fiel ao seu curso. Que reflexão nós poderíamos fazer disso, né? E o início do capítulo, ele vem falar um pouquinho sobre super-heróis. E aí, vocês acreditam em super-heróis? Eles existem? Eles podem, né? E aí, trazendo para a frase, eles podem não existir aquele super-herói lá de capa, aquela roupa, né, toda elaborada, mas né, os super-heróis somos nós mesmos, tá certo? Todos os dias, né, colocamos aí a nossa capa invisível e vamos travar mais alguma batalha. E tem um textinho aí, né, falando sobre a Real Life Superman, a real vida, né, de um Superman, de um super-herói. E, né, e vem falando, né, antes do texto, vem dizendo aí Superman, Iron Man, Batman, Robin, né, nós vamos ao cinema com pipoca, ver as fantásticas aventuras, né, desses super-heróis. E aí, né, mas o que acontece quando saímos do cinema? Os super-heróis realmente existem? E aí tem um textinho falando um pouquinho sobre a vida de Christopher, né? E aí vocês vão precisar ler para saber quem foi Christopher. E aí, após a leitura do texto, tem algumas perguntinhas, né, para a gente interpretá-lo e entendê-lo melhor. E hoje nós também vamos ver sobre o Simple Past e o Past Continuous. Nós já vimos, né, o tempo verbal Simple Past, que significa o passado, e vamos ver sobre o Past Continuous, tá certo? Vamos ver, né, o que cada um significa e fazer um contraste, né, uma diferença entre os dois, tá certo? Então, minha gente, ó, Past Simple vezes Past Continuous. Né? E a definição. O Simple Past, ele é a flexão mais básica do inglês para o passado e corresponde ao pretérito perfeito em língua portuguesa, tá certo? Ele significa passado. Então, por meio deste fenômeno, é possível expressar é possível expressar atos iniciados e acabados do passado, tá certo? Utiliza-se o Simple Past, incluindo a partícula ed e ed ou de em verbos regulares, né? Nós já vimos isso. Vimos quando devemos aplicar cada partícula dessa, né? Precisamos observar o verbo, o final do verbo. E lembramos também que se usa apenas em verbos regulares, né? Porque nos verbos irregulares, eles têm uma forma, uma definição própria. Uma conjugação própria, aliás, tá certo? E aí a gente precisa, né? Porque são muitos verbos, então não dá para decorar todos. E nós precisamos olhar lá naquela tabelinha, que inclusive tem no final do livro de vocês, tá certo? Uma tabela de verbos irregulares. Então, ó, o Simple Past, ele é usado para atos iniciados e acabados no passado. Iniciou, acabou e pronto. Já o Past Continuous, ele diz respeito a um tempo verbal que dá a ideia de continuidade do que estava ocorrendo e não de algo acabado. Essa flexão corresponde ao verbo no gerúndio e a sentença Past Continuous é composta por sujeito mais verbo subir no passado, mais um verbo, mais um complemento. Por exemplo, assim, a estrutura de uma frase no Past Continuous, certo? Ela vai ser composta de um sujeito, o verbo to be no passado, tá certo? E um verbo no presente, um verbo com o ing e um complemento.
Aí, ó, no entanto, quando se usa o past continuous, é preciso acrescentar o sufixo ing ao final do verbo, que foi o que eu acabei de falar, certo? E aí, qual é a diferença entre esses dois tempos verbais? Eu trouxe aqui dois exemplos em português para a gente compreender em português, tá certo? O primeiro, eu sempre falo a vocês, né, que nós não devemos ficar comparando português com o inglês, certo? Mas nesse caso aqui, para vocês entenderem melhor, vamos começar com português, porque assim, é a mesma coisa também, sabe? De um tempo nas duas línguas. Então, ó, o que vocês compreendem quando eu digo, eu lavei a louça ontem? E eu estava lavando a louça quando o telefone tocou. Então, na sentença 1, a pessoa está se referindo a algo que aconteceu ontem. Logo, a ação, né, que foi lavar a louça, ela foi iniciada e foi concluída. Eu lavei a louça ontem, certo? Então, além disso, essa é a única ação que me importa no momento da fala, certo? Que é lavar a louça. E já na sentença 2, né, a pessoa relata que estava fazendo algo, que no caso era lavando a louça, né, quando outra ação ocorreu, que no caso foi o telefone que tocou, certo? Então, é uma ação que interrompe outra, certo? Eu estava fazendo isso quando aconteceu isso. Dá uma sensação assim de que é passado, mas que tipo não tá completamente encerrada, entendeu? Ó, um exemplo aqui em inglês agora. It was raining when we left the building. Estava chovendo quando saímos do prédio. Estava chovendo quando saímos do prédio. It was raining é o past continuous, tá certo? É a ação que estava ocorrendo com continuidade naquele momento, né? Ou seja, estava chovendo. E aí, em qual momento? O momento em que nós saímos do prédio, que é when we left the building, que é o passado, tá certo? Então, ó, estava chovendo, presente aí, né? O verbo aqui tá no ing, ó. Estava chovendo quando nós saímos do prédio. Ou seja, já estava chovendo um pouco antes da gente chegar no prédio. No momento em que deixamos o prédio, estava chovendo. E um pouquinho depois de deixarmos o prédio, ainda estava chovendo. Conseguiram compreender, gente? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo lá no privado, tá certo? Sobre esse tempo verbal. Mas, diferenciando, né, para o Simple Past, o foco dele é na ação, certo? E enquanto, né, que o Past Continuous, o foco é no que aconteceu após aquilo que você estava fazendo antes, tá certo? Aqui estão as referências, né? Caso vocês tenham curiosidade, queiram saber mais, tá certo? Qualquer coisa é só me falar lá no WhatsApp.